Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre os conceitos em ecologia e ecossistemas. A definição de ecologia, ela vem de uma palavra de origem grega, oikos significa casa e logos é o estudo. Então, a ecologia é o estudo da nossa casa. É a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e destes com o ambiente. Bom, o meio ambiente é um conjunto de condições que afetam a existência, o desenvolvimento e o bem-estar dos seres vivos. O ambiente ele pode ser artificial ou natural. Biomassa. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica de um grupo de organismos em um local específico. Biosfera. Biosfera é o conjunto de todas as partes da Terra onde é possível, pelo menos, algumas espécies de organismos viver permanentemente, alimentar-se e reproduzir-se. Ou seja, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, a biosfera, ela está relacionada à litosfera, à hidrosfera e à atmosfera. Um ecossistema é o nome dado ao conjunto de seres vivos de uma área e todos os fatores abióticos com os quais esses indivíduos interagem. Então, o ecossistema é a relação dos fatores abióticos, que são os fatores que não têm vida, com os fatores bióticos, que são os fatores que têm vida. Então, é a relação dos dois. Então, ela engloba a parte tanto viva quanto a parte não viva. Bom, então o ecossistema se refere aos fatores abióticos, que também é chamado de biótopo, mais a comunidade ou biocenose. Essa comunidade ou biocenose são todos os fatores vivos, ou seja, todos os seres vivos, né? Então, o ecossistema tem aí, englobando aí todos os seres vivos com os fatores abióticos que não têm vida, né? Que fatores abióticos são esses? A luz, a temperatura, o calor, a pressão atmosférica. Então, são componentes abióticos, os componentes sem vida, né, de um ecossistema, tais como água, gases, o solo, a umidade, né, a temperatura, a luz que nós falamos, a pressão atmosférica. Já os componentes bióticos são aqueles componentes que têm vida, então são todos os animais, os vegetais, os fungos, os protozoários e os animais. Bom, são componentes do ecossistema. Então, os componentes abióticos e os componentes bióticos. Esses bióticos que a gente acabou de falar, que são seres vivos, eles podem ser organismos produtores, quando eles são autotróficos, né, no caso das plantas e do fitoplâncton no ambiente aquático, ou organismos consumidores, que são os heterotróficos, aqueles que não produzem seu próprio alimento. Então, são todos os consumidores e os decompositores, né, que se referem aí aos fungos e às bactérias. Então, comunidade ou biocenose, a comunidade é só a parte viva, só se relaciona aos seres vivos. Então, são todos os seres vivos que vivem em uma determinada região em um período de tempo. A comunidade ela é clímax quando ela atinge o último estágio da sucessão ecológica, em que se observa o auge da diversidade de um ecossistema. E ela é pioneira quando ela é considerada, né, as primeiras espécies a estabelecerem-se em uma área. Uma população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área em um determinado período de tempo. Então, aqui a gente tem uma população de leões, né, vivendo aí numa savana. Então, conjunto de seres de uma mesma espécie, a gente chama de população. Espécie é o conceito biológico da espécie, são indivíduos, né, de uma mesma espécie, são aqueles capazes de cruzar-se na natureza e produzir indivíduos férteis. E uma espécie ela é considerada invasora quando ela se mantém fora do seu local natural de origem. Então, aqui a gente tem cruzamento, por exemplo, entre seres da mesma espécie, a alce fêmea e o alce macho, a gente tem um filhote fértil, ou seja, né, ele produziu um descendente fértil. Então, isso quer dizer que o quê? Manteve o fluxo gênico. Agora, já o cruzamento de égua e o jumento, que são seres de espécies diferentes, vai dar um filhote infértil, não estéril. Ou seja, aqui não ocorreu o quê? O fluxo gênico, né? Porque o filhote agora ele é infértil, ele não é capaz de se reproduzir. Habitat é o local onde uma determinada espécie vive. Então, aqui a gente tem o panda, né? E o local onde ele vive é a floresta de bambus.
O nicho ecológico é o modo como uma espécie vive, corresponde a todos os recursos bióticos e abióticos que são utilizados por uma espécie no ambiente em que vive. Então, o nicho ecológico, ele corresponde à profissão, à função que aquela espécie exerce no ambiente. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência linear na qual a energia dos alimentos é passada de um nível trófico para outro. Lembrando que o nível trófico é cada camadinha dessa daqui, né? Então, é um nível alimentar. Toda a cadeia alimentar começa no nível trófico dos produtores. E aí vai passando aí para o consumidor primário, secundário e terciário. Então, o nível trófico é o nível alimentar, representa o conjunto biótico, animais e plantas que integram o mesmo ecossistema e nesse possui semelhantes hábitos alimentares. Bom, então a cadeia alimentar começa sempre com os produtores, no caso aqui do ambiente terrestre são as plantas, no ambiente aquático é o fitoplâncton. Do produtor vem para o consumidor primário, que no caso aqui eles são representados aqueles que se alimentam diretamente das plantas, então eles são chamados de herbívoros também. Quem se alimenta de um consumidor primário é o consumidor secundário e quem se alimenta do consumidor secundário é um consumidor terciário, né? São todos carnívoros aqui. Lembrando que a setinha está nessa direção, por quê? Porque a energia da planta que está sendo transferida para o camundongo, do camundongo para a cobra e da cobra para a águia. Então, a cadeia alimentar, ela representa uma transferência de energia do grupo aqui mais energético, no caso as plantas, e à medida que vai subindo na cadeia alimentar aqui até chegar no topo da cadeia alimentar, o nível de energia é menor, porque ele vai sendo perdido aqui na forma de trabalho, né, de calor e tudo. Então, as plantas representam o nível mais energético e à medida que sobe na cadeia alimentar, a gente tem um nível de menor energia. Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar, o sol fornecendo a energia, né, para as plantas fazerem a fotossíntese, né, elas são produtoras porque elas realizam a fotossíntese, então elas obtêm a glicose, né, a partir desses processos de fotossíntese. Então elas produzem seu próprio alimento, e aí aquele que se alimenta da planta é um herbívoro, né, o consumidor primário, secundário e assim vai. Nós temos na cadeia também alimentar a atuação de decompositores, né, dos fungos e das bactérias, que fazem aí a reciclagem dos nutrientes e aí esses nutrientes voltam novamente para a cadeia alimentar. Bom, os componentes da cadeia alimentar, então, os produtores, eles são autotróficos, podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese, e os consumidores são heterotróficos, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, quando onívoros são aqueles que se alimentam dos dois, de herbívoros e de carnívoros. E os decompositores são também chamados de saprófagos, representados pelos fungos e pelas bactérias. Aí nós temos uma teia alimentar. Teia alimentar são várias cadeias alimentares interligadas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma teia alimentar. E aqui também temos um exemplo de teia alimentar. Lembrando que sempre começa com as plantas, né, que são os produtores. Curiosidades. E também uma questão de prova. O cogumelo shiitake, ele é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelo shiitake, está se comportando como? Então, o cogumelo, né, shiitake usado na culinária aí, existem muitas pessoas que apreciam, né? Aí tá perguntando aí, então, se a pessoa comer esse cogumelo, qual que é a função dela aí na cadeia alimentar? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte: as hifas do cogumelo estão se nutrindo da madeira, né? Das moléculas orgânicas da madeira. Então, a madeira está se comportando aí como produtora, ela é o produtor, é uma planta, né? Se o cogumelo se alimenta dessa madeira, o cogumelo é o consumidor primário. E se o homem está se alimentando do cogumelo, é porque ele é um consumidor secundário. Então, a resposta aí seria consumidor secundário. Mais uma questãozinha de prova. Se uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio, espera-se que nessa comunidade, em um primeiro momento. Então vamos imaginar que essa região aqui foi devastada e os consumidores primários aqui, que são os herbívoros, foram para a região de cá, né, onde está a floresta ainda preservada, está em equilíbrio. O que vai acontecer aqui desse lado agora, né?
Primeiro, vai diminuir o número de produtores e vai aumentar a competição entre os herbívoros. Então, pessoal, por hoje é só. Estou à disposição em caso de dúvidas e muito obrigada.